a pessoa que fez a pergunta no chat lá olha, mudando o foco completamente da conversa, né? Fez a pergunta, era da universidade. Aí ela fez a pergunta, o Thiago respondeu, só que daí ele respondeu criticando a universidade. Foi sensacional. Eu dei uma de Nietzsche ali, cara. Sensacional. Doa quem doer. Né? Mas não vem ao caso. Mas Você quis veja só. antecipar o episódio. Isso, mas olha só. Isso que a gente está discutindo aqui agora cabe muito em um dos requisitos ali, né? Vamos dizer assim, dos termos que o Nietzsche traz para a gente fazer essa reflexão. Principalmente por quê? Porque, veja, você viu que a gente está colocando aqui modos de pensar, a maneira como a gente percebe, a maneira como a gente vê, como a gente observa. E o Nietzsche tem um dos elementos dentro do livro dele que ele fala justamente sobre isso. Né, que ele fala assim, né, que forma terá a sociedade humana sobre a influência de um tal modo de pensar? Então, como é que a gente direciona a sociedade, né, de acordo com a maneira como a gente pensa, né, de como a gente olha, né, a maneira como a gente acredita nas nossas, vamos dizer assim, nas nossas premissas, né, naquilo que a gente acha que é certo, que é correto e que a gente deve seguir, né, vamos dizer assim, nossos valores, nossas virtudes e por aí vai. Então, como é que a gente segue isso, né? Como é que a sociedade, né, se constrói através de um modo de pensar? Vocês acham que é isso mesmo, que a nossa sociedade ela é construída através de um modo de pensar? Ou não? Vocês acham que, como a gente conversou lá no nosso primeiro episódio, quando a gente falou do Taleb lá, né, tudo é aleatório? Nietzsche diz que não. A sociedade ela está perdida. Ele diz o seguinte, inclusive, no ponto. Ele acha que a razão acaba destruindo não é a lucidez, acaba destruindo a condição humana. Ele acha que o homem tem direito, muito apesar de considerar os deveres para poder se manter vivo enquanto ser, enquanto animal, ele tem direitos e esses direitos ele deve utilizar. Ele tem que ter a razão, mas não viver simplesmente em torno dessa razão, o que acaba freando. É onde ele entra com a crítica pesada em cima do cristianismo, que, segundo ele diz, essas crenças acabam travando o homem, travando o ser na condição humana, que só o homem é a mulher, mas que ele não consegue viver por ele vive pelos outros, pagando embuste, né? Pagando embuste. Hoje, aí a gente vem para o contexto atual. É aquela fotinha bonita de Facebook, aquele perfil perfeitinho ali de Instagram, enfim, dos outros aplicativos todos que a gente coloca lá, e na verdade a tua realidade não é aquela. Você passa uma coisa, mas na verdade você não é aquilo. E aí você está usando você está sendo mau caráter, porque você é uma pessoa que mostra o que você não é. Com Quem certeza. vê acha que você é um bom caráter. Exatamente. Entendeu? Nesse ponto E aí Faz essa pergunta de novo, porque eu já me perdi. Perguntei se a sociedade, né, ela é construída através de um modo de pensar, do nosso modo de pensar, ou não, né? É igual lá no primeiro episódio, quando a gente falou do Taleb, lá do Cisne Negro. Ela é aleatória. Ah, tá. Eu vou interpretar Thiago Ribeiro, não Nietzsche, porque é difícil entender Nietzsche. Eu sou mais simples de entender. Então, eu vou interpretar assim a sua pergunta. Os acontecimentos acontecem de maneira aleatória. Os acontecimentos. Parte desses acontecimentos são decisões humanas. E essas decisões humanas são regidas pelo modo de pensar daquela determinada sociedade. Certo. Se você está no Brasil, determinadas decisões acontecem por causa do modo de pensar daquela sociedade. Entendo. E o decidir deles define determinadas coisas que acontecem e as consequências podem vir de maneira programada ou de maneira aleatória. Entende? Então, uma coisa eu não conseguia associar com a outra. Conversou com o menino, né? Por quê? Tá em cima do muro. Não estou em cima do muro. Uma coisa é a aleatoriedade. Você está falando da sorte e do azar. Foi porque eu entendeu? pensei também. Dentro da aleatoriedade, a gente pode olhar como vamos usar mais tentando contexto social. Olhando a aleatoriedade como qualquer fato que pode acontecer, que pode mudar uma sociedade, ou ela, através dos pensamentos dela, vai gerar uma sociedade, gerar mudança na sociedade, eu acho que a aleatoriedade não pode ser eliminada dessa equação. Porque se a gente a gente não toma conta daquilo que vai acontecer e daquilo que já aconteceu. A gente vai moldar a sociedade dentro daqueles fatos que aconteceu, elaborando mudanças, tentando corrigir ou consertar algo que as aleatoriedades deixaram. Como, por exemplo, acho que a pandemia.
A nossa sociedade mudou, querendo ou não, mudou. Porque a gente foi colocado no meio de uma pandemia que foi falado realmente, para não sair de casa, que todo mundo... Ela era uma situação completamente mais alarmante, apesar da situação estar complicada, estar feia, era completamente algo bem mais alarmante, mas a sociedade teve que mudar, teve que se adaptar. Muitos empregos largaram de ser físicos, como passaram a ser home office, então a gente mudou devido a uma aleatoriedade que aconteceu. Acontece a aleatoriedade, a gente muda a sociedade para acontecer novas aleatoriedades, a gente se mudando cada vez. Eu acho que Não, isso uma é loucura. assim. Aí faz sentido, talvez, na pergunta, né? Quase no travei enunciado. aqui. Porque então que, assim, a gente cria depois uma análise do que está acontecendo e vira ali, né, um pensamento coletivo, né? Não existe pensamento coletivo, mas é a cultura, né? Ah, existe, Sim. cara. É a existe. cultura, é a cultura, né? Quando a gente fala de pensamento coletivo, é cultura, né?